Vamos para mais uma semana de aula. Nessa semana a gente vai falar um pouco sobre legislação urbanística. Bom, o que é legislação urbanística? É uma série de leis, leis, decretos, que vão instrumentalizar o poder público para que se construa uma cidade sustentável, uma cidade que traduza as necessidades de todo mundo que nela habita. Então, para isso, foi necessário criar vários dispositivos para direcionar as ações de todo mundo para que se consiga criar um ambiente urbano agradável para todos. Bom, a gente sabe que isso muitas vezes não é verdade, né? A gente tem cidades caóticas que não integram todos os seus habitantes, mas visando diminuir esses problemas gerados pelo aumento muito grande de pessoas morando em áreas urbanas, que foi criado essas leis, beleza? Então a aulinha nossa vai estar dividida em 3 partes. A primeira parte a gente não trata de legislação nenhuma, tá bom? A gente vai tratar de um conceito muito importante que se chama função social da propriedade. Então, antes da gente falar qualquer coisa sobre legislação, a gente precisa entender o que é a função social da propriedade. Existe a função social da propriedade urbana e a função social da propriedade rural. Nós iremos aqui tratar exclusivamente da função social da propriedade urbana, que é o que está ligado com o desenvolvimento das cidades. A função social da propriedade rural, ela é um tópico que vocês vão ver provavelmente em outras disciplinas, beleza? Bom, perfeito, então, vamos lá. Vamos tentar definir o que é função social da propriedade. Até o século XX, então aqui está a nossa linha do tempo, até o século XX, tinha-se a ideia de que você tem o seu pedaço de solo e você pode fazer com aquele pedaço de solo o que bem entende. Bom, isso começou a ser alterado a partir do início do século XX, lá para os anos de 1900, em que pensou o seguinte: não, muito embora você tenha a sua parcela de solo, você não pode usar ela da maneira que você bem entender. Você não pode usar ela ferindo o direito do próximo. Então, o que acontece? Criou-se esse conceito que não é um direito absoluto do proprietário, e sim deve estar condicionado, ou seja, deve-se levar em conta a coletividade, ou seja, o bem de todos, Então, vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que eu tenho a minha parcela de solo e dentro dessa parcela de solo passa um riacho, por exemplo, ou passa uma floresta que tem muitos animais em vulnerabilidade. Eu não posso simplesmente derrubar essa floresta, ou eu não posso simplesmente jogar metais pesados nesse riacho. Por quê? Porque vai interferir no bem da coletividade, tá certo? O que a gente não pode confundir é o seguinte: a função social da propriedade, ela vai falar que o proprietário tem que condicionar aquela parcela de solo à coletividade, mas não é sinônimo da perda do seu caráter individual. Ou seja, eu tenho uma casa, eu posso usufruir ela da maneira que eu quiser, desde que não fira o bem comum, ok? Então eu posso, por exemplo, alugar a minha propriedade. O que eu não posso é deixar ela sem ninguém morando, deteriorando, influenciando o ambiente urbano negativamente, tá certo? Então, a gente não pode falar o seguinte: a função social da propriedade extingue o que o proprietário privado quer fazer com o solo. Não, isso não é verdade, tá bom? Ele só dá um dever a mais, Então, a partir do momento que você tem
uma propriedade, eu preciso sim olhar para o bem comum, tá certo? E como que a gente vai fazer isso? Isso aí é o que a gente vai desenvolver ao longo das aulas. Por isso que eu precisava falar primeiro desse conceito para vocês, para começar a conversar sobre as legislações, né? Porque é essa função social da propriedade que vai permear todas as legislações, ok? É esse conceito de que a cidade tem que ser para o coletivo que vai permear a elaboração dos outros documentos que a gente vai tratar em seguida, beleza? Bom, vamos aqui para a nossa linha do tempo. Como eu falei, esse conceito ele começou por volta do início do século XX. Ele aparece pela primeira vez na nossa Constituição de 1934, tá? Que vai falar o seguinte, ele vai falar que a propriedade, além de servir para o intuito do proprietário, ele também tem que servir aos interesses da sociedade, tá certo? Só que esse conceito ele era um pouco mais vago e lá na Constituição, na nossa Constituição atual de 1988, ela também aparece, tá certo? Que é o que a gente vai falar na próxima lousa, eu vou apagar aqui, a gente vai falar exclusivamente do que a Constituição de 1988 conta pra gente, tá bom? Só que a Constituição de 1988, ela delimitou, né, a função social da propriedade, só que a gente precisou criar um outro documento em 2001, que a gente vai ver também, que é o Estatuto da Cidade, que vai direcionar melhor como que nós fazemos que a propriedade cumpra a sua função social, beleza? Bom, pessoal, então nós falamos que a Constituição de 1988 traça algumas coisas em relação à função social da propriedade. Vamos ver o que ela fala certinho? Lá no artigo 5º, ela dá diversas garantias, né? E duas das garantias que ela dá, as garantias 22 e 23, são as seguintes: direito à propriedade. E também garantia 23. A propriedade atenderá à sua função social. Então, pera lá. Ela garante que a gente tem sim direito à propriedade, mas também garante que essa propriedade deve ter a sua função social. Agora, é muito simples falar que precisa da sua função social e não falar como é que faz isso, não é? Então, a gente avança na nossa Constituição, estamos no artigo 5º, vamos lá para o artigo 182, e lá no artigo 182 ele vai falar o seguinte, parágrafo 2, tem vários outros parágrafos, na leitura vai ter os trechos da Constituição um pouquinho maior, então eu sugiro que após esse vídeo vocês façam a leitura do material, tá? Então lá no seu parágrafo 2º, a propriedade cumpre a sua função social. Então, pera lá. Então ele já está dando um condicional aqui. Ela vai cumprir se, né? Quando atender às atividades fundamentais de ordenação de cidade expressa no plano diretor. Então, ela vai falar o seguinte: a propriedade cumpre a sua função social se ela cumprir o plano diretor. Mas espera aí, o que é um plano diretor? É um documento que a gente vai tratar mais pra frente, né, ainda nesse bloco, mas que vai falar sobre como a gente deve expandir a nossa cidade. Então, toda cidade acima de 20 mil habitantes ou pertencentes a regiões metropolitanas e por aí vai, ela vai ter o seu plano diretor e nesse plano diretor ele vai estabelecer uma série de diretrizes que a propriedade tem que seguir. Então é como se fosse, né, a Bíblia da propriedade, certo? Bom, mas a gente tem um outro documento, né, lembrando que o Estatuto da Cidade, ele é de 2001, nossa Constituição é de 88, tá? Então o que aconteceu? Aconteceu que em 88 a gente estabeleceu que tinha um plano diretor, só que a gente não tinha nada efetivo para conversar sobre o plano diretor, sobre o desenvolvimento das cidades, e aí criou-se a necessidade de se criar uma lei, isso aqui é uma lei de 2001, tá? Que trata do desenvolvimento das cidades. Então aqui no Estatuto da Cidade,
ele vai dar várias informações que eu preciso usar para o plano diretor. E o plano diretor vai ser quem vai me garantir, vai ser o documento que garante que a propriedade cumpra a sua função social, tá certo? Então, na próxima aula a gente conversará apenas do Estatuto da Cidade, para só depois a gente conversar do nosso plano diretor, beleza? Então, aulinha função social da propriedade, um direito garantido pela Constituição, que também fala que se eu cumprir o plano diretor, eu cumpro a função social. E lembre-se, função social, isso não é uma dicotomia. Propriedade privada não é dicotomia da função social. Ou seja, elas não são opostas, né? Propriedade privada, o direito à propriedade privada não é oposto à função social da propriedade. Beleza? Então, até a próxima aula!